Senhor, obrigado pelo dia, pela paz, pela saúde, pela oportunidade que a gente tem de se reunir aqui e estudar a Tua palavra. Nós te louvamos e adoramos e declaramos que o nosso coração está aberto para aprender de Ti. Espírito Santo nos ensina, queremos aprender quanto mais melhor e te conhecer melhor. No nome de Jesus, abençoa Marcelo, sua mente e que as suas explicações venham diretamente para o nosso coração. Amém. Amém, amém e amém. Então, igreja, na última aula, né, a gente estava em Deuteronômio 5, a gente passou pelaquela parte rapidamente lá onde repetem-se, né, os 10 mandamentos. E aí, continuando no 5, olha que tremendo o verso 29 de Deuteronômio 5. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Cara, repara nisso. Olha Deus, o coração de Deus. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração, que sempre me temessem e guardassem os mandamentos. Ou melhor, né? Esse é o fim dos mandamentos de Deus para nós, para que tudo vá bem para eles, para os filhos deles, para sempre. Então, assim, quando a gente para meditar na Bíblia, esse livro é o nosso manual de instrução. Se a gente quiser funcionar corretamente, a gente tem que ler as instruções do fabricante, não tem muita conversa, né? O evangelho é sempre a contracultura do mundo e a gente precisa voltar para ele para entender como funcionar, né? A gente não pode ligar um equipamento sem saber as instruções. Se a gente compra um equipamento bem caro, aí eu vou lá, estrago ele porque eu não li o manual. Com quem que eu reclamo? Vai reclamar com o fabricante. Mas eu não li. Né? Exato, então não dá nem. Então a gente sabota, né, a nossa vida, o nosso casamento, os nossos relacionamentos, né? E com quem que a gente vai reclamar se a gente não lê o manual? Né? Então, muitos cristãos, né, bagunçam a vida porque não dão a devida importância ao manual de instrução. Né? A saúde é sempre melhor que a cura. E a gente está sempre correndo para ser curado. Mas não é melhor ter a saúde antes? Ou não, eu vou viver doente buscando cura? Né? Então a gente precisa ter um estilo de vida saudável para servir ao Senhor. Né? Fisicamente, se a gente quer ser saudável, a gente segue algumas, né, instruções. Atividade, comer bem, né? A gente procura para se sentir bem, para estar bem fisicamente. Né? E espiritualmente, a gente segue as mesmas leis como cuida da saúde, né? E são coisas bem básicas que estão escritas e a gente não repara. Então, se a gente quiser graça, o que a Bíblia fala para a gente fazer? Se humilhar diante de Deus. Né? E a gente fala, quero graça para isso, né? Porque a Bíblia fala, Deus dá graça aos humildes. E a gente às vezes quer outros caminhos para alcançar a graça, né? Então são leis espirituais, né? E as coisas vão bem para nós quando a gente obedecer essas leis, né? E aí a gente vai entrar agora em Deuteronômio 6. É interessante esse capítulo, né? Que o primeiro mandamento de Deus é descrito aqui de outra maneira. A mesma coisa que Jesus disse lá em Mateus 22, do 37 ao 30, ele diz aqui em Deuteronômio 4. Escute, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Então, o que ele disse lá em Mateus 22 e em Lucas, Jesus repetiu o que estava aqui no Shema, em Deuteronômio, né? Amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, alma e força, né? Então, é o primeiro mandamento, né? E quando fala assim,
amar o nosso Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração, o que vocês entendem? Quando fala, né? Porque tanto Jesus falou em Lucas, em Mateus, né? E ele está repetindo o Deuteronômio aqui. O que a gente entende? O que é amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso coração? É que assim, não vai ter lugar mais para as outras coisas. É o amor primeiro, o amor que ocupa, né? Se você coloca ele em primeiro lugar, né? Tudo dado a Deus, é a ordem que ele estabeleceu para a gente se relacionar com ele, né? Não vai ter mais lugar para as outras coisas. E esse aqui é o primeiro mandamento de Deus, e Jesus repete, o primeiro, né? Não é o segundo, o terceiro. Então, como que a gente vai servir ao Senhor se a gente não consegue obedecer o primeiro? Eu estou trazendo questionamentos, né, para a gente. Como que eu vou servir o Senhor se no primeiro que ele estabelece, eu já não cumpro? Muitos amores, sabe? E Deus vai ficando meio, ele não reclama mesmo, né? Deixa ele para lá. Né? Então, o que ocupa o nosso coração? A gente tem que ser honesto, né? Eu tenho feito bastante meditação nesse sentido, né? Se a gente for se analisar, né, o que está ocupando? Isso é uma boa análise para a gente chegar diante do Senhor, sabe? O que está ocupando o nosso coração? É a nossa carreira? É a nossa reputação? Eu quero ter uma reputação, né? Nossa família. O que é que está ocupando de verdade o nosso coração? Porque se essas coisas ocupam o lugar de Deus no nosso coração, a gente não vai servir Deus como deveria, como ele planejou. Porque o mandamento é bem claro. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento. Né? Então, assim, como que a gente vai ser cristão relevante, né, se a gente não obedece nem o primeiro? Né? Estou trazendo para a gente aqui como igreja, porque desejo no meu coração que a gente viva essas coisas, porque se ele falou, é para a gente viver. A gente tem que ser uma comunidade diferente do que as coisas do mundo. E tem que começar pelo básico. Né? Isso não quer dizer, igreja, que eu vou deixar de amar minha esposa, minha família. Não é isso. Eu estava com bastante saudades. Uma semana sem ver, estava com saudades de todos. Mas é o contrário, né? A gente vai conseguir amar muito melhor quando as coisas estão no lugar, quando Deus está em primeiro, porque eu não vou fazer nada que vai contra o que Deus quer para ela. Né? É a parte da sujeição que o mundo também distorce. Né? Quando o marido está sujeito ao Senhor, é difícil a esposa estar sujeita a ele? Agora, o problema é quando não está, né? Aí que entra essas loucuras do mundo. Né? Então, assim, quando a nossa vida estiver seguindo o manual de instrução, a gente vai funcionar corretamente. Né? E a gente vai ir além, né? Porque é fácil falar, pô, eu amo minha esposa, mas e amar os inimigos? Mas fala. Né? A gente vai além, porque no nosso coração não vai ter espaço para ódio, para amargura. Por quê? Porque ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então o coração está tomado do amor de Deus. Não dá para ter ódio. Entendeu? A gente vai ter compaixão, vai ter empatia, mas não vai ter ódio. Né, da pessoa. A gente pode odiar o que Deus odeia, né? O pecado, as condutas, mas nunca a pessoa. Né? E o amor de Deus tomando conta, né, do coração. Não vai ter espaço para competição. Se a gente está tomado pelo amor de Deus, quem vai estar querendo se competir com quem? Estou falando em termos de ministério, né? Nossa, não. Não vai fazer, nada dessas coisas vão fazer sentido, né? A gente vai operar de maneira como ele preveu, né? Não vai ter amargura, a gente vai conseguir vencer o pecado, que é uma promessa bíblica, a gente acha que não, porque isso não está sendo mais pregado, mas o cristão pode vencer o pecado. Jesus veio para isso, né? Então, a gente não precisa batalhar por essas coisas, porque vai estar em primeiro, porque o amor
é o combustível para viver essa vida, para essas coisas. Quando a gente amar Deus de todo o coração, os outros amores vão diminuindo, sabe? Porque todo o teu coração está lá. Então os outros amores, as coisas desse mundo, a fama, a honra, sabe? Vão perdendo o valor. Então esse é o segredo de vencer o pecado. Quando a gente para de ouvir os antigos amores e começa a receber o amor de Deus, a receber a glória de Deus através de Jesus Cristo, né? E aí a gente vai amando, né, com todo o nosso coração, alma, intelecto, né, as vontades, emoções. E aí a gente consegue usar as faculdades que ele nos deu para ele mesmo, né, para a glória dele. Porque Cristo em nós é a esperança da glória, né? Então a gente começa a funcionar como deveria. Tudo o que temos e somos, né, foi ele que deu. Então a gente consegue usar para glorificar a ele quando a gente está alinhado com a palavra dele, né? E aí a gente vai para o verso 6 e 7 de Deuteronômio 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Isso é um encargo nosso, todo cristão, né? Sem exceção, tem esse encargo, né? É uma ordem que essas palavras estejam no nosso coração e é uma ordem que a gente coloque na cabeça dos nossos filhos. E ele ainda menciona que é para a gente insistir, né? Porque ele fala sentado, andando, deitando, levantando, né? A gente não pode andar pelo resultado. Ah, mas eu já falei e não está dando certo. Não é isso que está escrito. A gente vai continuar fazendo a nossa parte sempre, vendo ou não o resultado, porque o Senhor é fiel. Porque às vezes, na maioria das vezes, nós não temos acesso ao coração dos nossos filhos. Mas nós temos acesso ao coração de Deus e a gente pode clamar pela vida deles, né? E continuar fazendo, inculcará, sentado, andando no caminho, deitando, levantando, ou seja, não desista de passar para ele nessas palavras que estejam no nosso coração. E aí ele entra em Deuteronômio 7, vamos ler o verso 1. Quando o Senhor, seu Deus, os levará para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que vocês. Sempre que a gente está vendo, né, quando a gente fala de antiga para nova aliança, a gente vê a sombra, né, da substância. E a gente pode fazer uma relação aqui com 7 pecados, 7 nações, 7 pecados que ainda não vencemos em nossas vidas, né? Falando desse número aí de perfeição, de totalidade, né? E aí ele está falando isso, né? E aí ele continua no 2. E quando o Senhor, seu Deus, as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Então, relacionando a pecado, é vitória total de Deus para nós, né? Esse número 7 falando, né, da totalidade. Então, se refere a todos os pecados em nossas vidas, que a gente pode vencer todos eles. Nós somos indesculpáveis se nós não cremos na palavra do Senhor, que nos garante que nós podemos vencer todos eles. Indesculpáveis. Porque eu estou acreditando, então, mais no mundo do que em Deus. E aqui é um exemplo que ele está falando, ó, as nações poderosas, mais numerosas, não importa o tamanho do pecado, do problema. Quando o Senhor, seu Deus, estiver entregue na mão de vocês, devem destruí-las totalmente. Então a gente pode, né, vencer todos eles. Aí a gente entra em Deuteronômio 8, esse é legal a gente frisar, que quando Jesus foi tentado no deserto, lá após 40 dias de jejum,
Ele foi tentado com 3 tentações bem significativas, né? Estava sem comer lá, 40 dias e 40 noites, está em Mateus 4, né, esse texto. E cada vez que ele venceu Satanás, foi com a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus. Ele não entrou em discussão com Satanás, com argumentação, né? Satanás disse muitas coisas, o que Jesus disse? Está escrito. Acabou. Está escrito, né? Não tem argumentação. E aí ele cita 2 capítulos, né, na Antiga Aliança, e o primeiro, está aqui esse Deuteronômio 8:3. A primeira tentação, ele respondeu citando Deuteronômio 8:3. O ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da sua boca do Senhor. Então, está escrito, ele respondeu com a palavra, né? Ele foi lá e Deuteronômio 8:3 no inimigo, né? A segunda tentação, ele respondeu com Deuteronômio 6:16. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus. Então, não põe Deus à prova. Usou Deuteronômio 6:16. E a terceira, ele respondeu com Deuteronômio 6:13. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Então, as respostas de Jesus para Satanás vieram de Deuteronômio 6 e de Deuteronômio 8. Então, o que isso significa? Jesus estudou o livro de Deuteronômio. Entendeu? Era a Bíblia dele, né? Então, assim, há respostas, igreja, para qualquer questão ou problema da vida da gente nesse livro. Sem exceção, não tem problema que não vai encontrar a solução aqui. A gente só precisa ter a humildade de procurar, de buscar aqui, de não buscar em outros lugares. Porque quanto mais a gente busca em outro lugar, mais difícil acha de encontrar aqui. Né? Então, não tem problema da vida humana que esse livro não tem resposta. Não existe, porque foi Deus que fez, a gente e a palavra. Né? Então, a gente precisa conhecer esse livro, né? Meditar nesse livro, ser familiar com esse livro, sabe? Saber o que está escrito nele. Por isso que é tão importante a gente estar aqui estudando esse livro. Né? Por isso que eu reforço muito isso. Né? Aí a gente, continuando no capítulo 8 de Deuteronômio, eu queria ler do 11 até o 15. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração, e vocês se esqueçam do Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair água da rocha para vocês beberem. Olha que tremendo aqui, igreja, né? O Senhor admoestando assim, toma cuidado para vocês não esquecerem o nome do Senhor, seu Deus, né? Porque a hora que vocês estiverem com fartura, vocês vão estar morando bem, vestindo bem, comendo bem e tal, vai estreitar para o Senhor. Então ele está falando para a gente, toma cuidado, né? No deserto é muito mais fácil lembrar de Deus, né? Do que no conforto das coisas, das riquezas, né? Quando Davi estava no deserto, correndo de caverna em caverna, a gente lê os salmos que ele escreveu. E quando ele estava no castelo, o que aconteceu? Batseba. Nem na batalha ele estava indo mais, era à tarde ele lá no terração. Né? Quando ele estava tranquilo e relaxado. Né? Quando a gente está na bonança, é que é o perigo. Né? Quando que Salomão pecou? Na fartura. Né? Quando é que Israel pecou indo atrás de ídolos? Assim que entraram em Canaã.
Está lá em Juízes, né? Então, o perigo está sempre isso, né? Quando a gente começa a se acomodar, está na fartura. Então, muitas vezes, a gente, como povo de Deus, tem que ser grato pelo deserto. Falando sério, a gente tem que ser grato porque eles nos ajudam a ficar mais perto de Deus. Né? Jesus enfatizou isso, né? Que essas coisas, a teologia dos anos 80, da prosperidade, acabou com o evangelho, né? E a gente colhe até isso. Né? O neopentecostalismo é isso aí, é uma diluição de um monte de baboseira e tudo menos evangelho. Né? Fica até difícil de trazer essas coisas, porque parece que a pessoa é contra o que ela está ouvindo, né? Vai nas igrejas e ouve outras coisas. Mas Jesus foi muito claro, que ele falou que era muito difícil. Não fui eu que falei, foi Jesus, um rico entrar no reino. Jesus estava demonstrando, falou, cara, toma cuidado, porque é muito difícil. Ele não falou que é impossível, mas falou que é muito difícil. E o que é pregado? Né? Na maioria das igrejas, o que é pregado? Né? Não é? Então, cara, a gente tem que ser grato, às vezes pelo menos. Sabe? Quando vem aquele desertinho, aprender a ser grato, né? Quanto mais a gente tiver, mais a gente vai estar exposto a fazer a vontade da nossa carne. Isso vai deixar a gente mais perto ou mais longe de Deus, fazer a vontade da nossa carne? Longe. E quanto mais a gente tiver, mais a gente vai fazer. Pode ter certeza absoluta. Então a gente tem que ser grato, né? Pelo que a gente tem, usar, né, para glorificar o Senhor. Então, é o que Moisés está demonstrando aqui, nesse capítulo de Deuteronômio 8. Depois vocês releiam em casa, né? Aí ele entra no 9, e do 9 ao 11, ele dá vários avisos, né, ao povo de Deus. Eu quero só realçar um verso aqui no capítulo 11, Deuteronômio 11, 21. Para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra, que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Então aqui, ele está falando, né, dos dias do céu acima da terra. A vontade de Deus para nós é que a gente viva na terra, né, como os dias do céu, né? Essa é a vontade, que venha o reino, né? Que a gente traga esses dias aqui, que a nossa vida aqui seja guiada pelos mesmos princípios celestiais. Independente do mundo, né? A gente não anda por vista, a gente anda por fé, pelo que está escrito. É o que ele quer, né? Não é por princípios terrenos. E quando a gente decide isso, quem você acha que suporta essa decisão? Ele mesmo. Ele mesmo, né? Dias na terra como os dias no céu, né? E aí no 24 ele fala assim, ó. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Então, a vontade dele, né? Aqui vai além, né, do geográfico, né, quando ele está falando aqui. É tipo assim, a gente pode vencer todas as áreas de fraquezas em nossas vidas, aonde quer que a gente esteja. Né? O inimigo realmente está debaixo dos nossos pés, né? Todo lugar que a gente colocar, assim, a gente vai vencer essas fraquezas. Ele vem falando isso, né? Esse paralelo dos gigantes de Canaã, né? E aqui é a mesma coisa. A vontade de Deus é assim, aonde Ele nos enviar, a gente vai vencer todas as áreas das nossas fraquezas, não importa onde seja, porque você fala, nossa, esse lugar aqui e tal, né? Se Ele te permitiu estar lá, né? Então você pode vencer lá. Aí ele vai para Deuteronômio 13, e a gente vê aqui, interessante, o teste do falso profeta. Quando Deus permite o falso profeta no nosso caminho, né, para nos testar
Isso acontece ainda hoje, muito frequente, né? Deuteronômio 13, eu queria que lesse o 1 e o 2. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses. Deuses esses que vocês não conheceram. Então aqui a gente traz para a alusão dessas coisas que são pregadas, né, de conforto, riquezas e tal, né? Então se aparecer no meio de vocês, né, um profeta, sonhador anunciando essas coisas, né? Aí entra no 3. Não deem ouvidos às palavras desses profetas ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Então, as profecias desses profetas, igreja, vão estar sempre no plano terreno. Pode reparar. É só coisa da terra. Né? Esses profetas, sonhadores, né? Tomem cuidado e tal. E aí ele entra no 4. Vamos 4 e 5. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Guardem os seus mandamentos. Deem ouvidos à sua voz. Sirvam-lhe e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês, que o tirou da terra do Egito e os resgatou da casa da servidão. Esse profeta ou sonhador quis afastá-lo do caminho que o Senhor, seu Deus, lhes ordenou, para que andassem nele. Assim eliminarão o mal do meio de vocês. Então aqui ele está demonstrando, sigam a Deus e temam somente a Ele. Guardem os mandamentos, né, e ouçam só a sua voz. E aí está falando, esse profeta ou sonhador será morto. Minha versão fala, esse impostor. Exato. Então, como que isso, né, tá falando assim, será morto. Como que isso se aplica hoje na nossa realidade? Nós estarmos mortos para esses profetas. Entendeu? É assim que se aplica hoje. Hoje não vão matar os caras, mas a gente está morto para esses caras. Nada de lá vai entrar na gente. Né? É o que ele está demonstrando aqui. Porque ele está dizendo aqui, Deus lhe ordenou para vocês, sair do meio deles. Né? Então a gente deve estar morto para esses profetas. Né? Deuteronômio 15 fala para a gente liberar as pessoas. Né? Vamos ler o 7 e o 8, só 2 versos, só para a gente passar. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureçam o seu coração, nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhes emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. Então aqui de novo, né, reforçando a generosidade, né, do povo de Deus, né, para a gente liberar as pessoas, ajudar, né, a gente ter esse coração. Né, o Senhor está demonstrando, se tiver no meio de vocês, né, não endureçam o coração, né, estejam atentos. Aí no verso 16, ele fala das festas, né, a gente já viu, não vou nem entrar nisso. Oi? Capítulo 16. No capítulo 16, né, fala das festas, a gente já viu. No 17, diz pra gente, se um dia a gente tiver um rei, que não seja da vontade de Deus, né? Vamos ler o 17, 14 e o 15? Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse, e estiverem morando nela, e disserem, poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Vocês certamente porão como rei sobre vocês aquele que o Senhor, seu Deus, escolher.
Homem estranho que não seja do meio dos seus compatriotas, que vocês não devem pôr como rei sobre vocês, e sim um do meio dos seus compatriotas. Então é a preocupação de Deus, né, para manter a pureza, a santidade do povo. Não se iludam com as nações, né, não põe o rei poderoso, não, é de vocês, é os que têm a palavra. E olha o que ele completa no verso 18 e 19. Também, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever um livro, uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Então isso serve para todo aquele que lidera o povo de Deus, né? O livro está sempre com você, né? Aprenda a temer, tenha o livro contigo, aprenda a temer, guarde todas as palavras desse livro, dessa lei, dos estatutos, né? Para todo aquele que quer liderar o povo de Deus. Aí Deuteronômio 18, a gente tem uma profecia sobre Jesus, né? No 18:18. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes fará tudo o que eu lhe ordenar. Então, que colocará as palavras na boca, ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Jesus Cristo. Quem falou tudo o que o Pai ordenou foi Jesus, né? Deuteronômio 19 vai falar do refúgio, né, para aqueles que, por acidente, acabou matando alguém, então, para não ser assassinado, né? Eles tinham um refúgio, ele explica essa situação, né? Deuteronômio 20 vai falar das guerras. A gente podia ler do verso 2 até o verso 7. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: Escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça, não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: Existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha, e outro tenha que consagrar a casa. Existe aqui entre nós alguém que plantou uma vinha e ainda não colheu as uvas? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha, e outro venha desfrutar da vinha. Existe aqui entre nós algum homem que contratou o casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha e outro homem a receba como esposa. Então, a mesma coisa é dita hoje, né? Deus diz a mesma coisa. Se a gente está mais interessado em nossas coisas, né? Carreira, propriedade, família, a gente não deve ir para a batalha do Senhor. Isso eu não estou dizendo de salvação, de andar com o Senhor, não é isso. Mas a gente tem que entender, são coisas distintas. Se essas coisas, o que eu vim falando desde o começo, né, dessa aula, se essas coisas estão ocupando muito, por que você está na batalha? Vai cuidar dessas coisas, tudo bem. É o que ele está falando aqui. Volta lá. Não vai morrer na batalha, para que não morra. Né? Então, assim, a gente não deve entrar na batalha do Senhor se essas coisas estão ocupando o nosso coração, a nossa mente. Né? A batalha do Senhor é para aqueles que estão interessados em realmente viver para o Senhor. E outra, isso não tem nada a ver com ser uma pessoa, um cristão, uma pessoa piedosa, amar o Senhor, nada disso. Eu estou falando batalhar na batalha do Senhor.
É o que ele está falando aqui. Deuteronômio 21 e 22 vai falar um pouco. O que é batalhar a batalha do Senhor? É tipo assim, porque existem os dons e existem os ofícios. Então, assim, o dom de eu cuidar do meu irmão, eu preciso ser pastor de uma comunidade? É para todos. Agora, assim, se eu estou num fronte, eu já estou na batalha. Entendeu? É quando você tem o ofício, a responsabilidade perante o Senhor daquilo. Agora, todas as coisas, então não, isso é o pastor que faz. Não, isso é você que faz. Seu irmão está ali, quem pode discipular o seu irmão? É o pastor? Se você está do lado dele? É que as pessoas confundem essas coisas. O neopentecostalismo fez uma bagunça tão grande que as pessoas têm dificuldade de discernir isso. Todo mundo pode viver a plenitude de Deus, fazendo o bem, né, na sua comunidade, sendo relevante na sua comunidade e não estando na batalha. Né? Mas é que cria-se um mecanismo de produção, de marketing, que a pessoa, se não está, acha que não está fazendo nada, né? Tipo, Então, a igreja precisa ser mesmo repensada, né? Voltar aos 508 anos ali, a reforma, e falar onde é que a gente desviou, né? Do que foi... Pastor, então, até em relação a Paulo, eles indagam muito, né? Se Paulo foi casado, se, né? Tem sempre essa, né? Mas assim, aí o senhor falando isso, a gente pensa assim, num trabalho mais extenso, né? Com mais ênfase, dedicação, tem uma passagem que Deus fala que às vezes você não quer casar, às vezes é até melhor. Por causa do quê? Justamente dessa demanda que às vezes a obra tem, né? E não é, né, ter um mandamento, nem uma ordenança, porque próprio Pedro, né, fez tremendo e era, mas eu concordo com você que não daria para ele ir tão fundo como Paulo pela família. Isso eu também concordo. Mas não há uma ordenância como fez a Igreja Católica, né? Prova é que a gente vê que o que é imposto pelo homem dá ruim. A gente vê o que a gente ouve falar de padres aí, porque é imposto um negócio que Deus nunca pediu. Sim. Se a pessoa tem, né, o celibato, como não, glória a Deus por isso, né? Que seja feliz e que honra o Senhor com isso. Mas nunca foi pedido. Agora, eu também concordo com você, que assim, a integralidade de uma pessoa que não tem outro compromisso, né, é mais fácil. Então, porque no caso Paulo, ele viajava muito, ele não tinha parada, né? Não, ele podia morrer toda hora e agradecer a Deus por isso. Porque ele não tinha uma preocupação de uma esposa, dos filhos e tal, né? O que tinha para comer, o que não tinha, Exato, como ele mesmo disse, que ele sabia 100%, viver, né? Tanto na fartura como na... Exato, para ele... Então, né, não ia sacrificar, exato, né? Outras pessoas em prol disso. Talvez as pessoas não tivessem disposta ou não tinha aquilo para tudo isso que ele queria fazer. Exatamente. Mas, por outro lado, depende do ministério, né? De Paulo, por exemplo. Você vai cuidar de casais e de famílias. Exato. Exatamente. Como ele pode dar esse exemplo, né, de marido cristão, de pai cristão, né? Porque aonde a gente tem a autoridade é onde o Senhor trabalhou em nossa vida. Né? Mas aí tem outros, né, pastor, no caso, porque é o menos. Exato, pode ser. A igreja, né? O que eu digo é para a gente não criar uma doutrina onde não tem, né? Só pode ser. Não, né? Até quando tem as epístolas pastorais, fala assim, marido de uma só mulher. Né? Então, assim, cuidando da família, dar o exemplo da família. Então, é mais inclinado para que seja um exemplo de família do que seja sozinho, né? Até para ter esse suporte. Mas eu concordo nesse outro lado da dedicação. Um cara como Paulo, entendeu? Para ele morrer era lucro, então vamos embora, né? Então, porque, assim, a turma fala que ele até poderia ter sido casado, mas diante desse... toda essa incumbência, né?
porque ele pertencia lá ao Sinédrio e diz que era só quem era casado, mais de 40 anos, negócio assim. Então, que a esposa até teria o deixado, uma coisa assim. São falácias. Exato. Não, assim, como eu lido com essas questões, assim, não vá além do que está escrito, né? Tipo assim, me falaram isso. A Bíblia fala alguma coisa com certeza? Porque se ela não fala com certeza, a gente não explica, né? Então, se não falou, tinha, e aí a mulher deixou, né? Mas está escrito, então eu não vou por aí. Mas não estou dizendo que tenha outros estudos que possam vir a falar alguma coisa assim. Mas se Deus não quis que a gente entrasse nesse tópico, não entraremos, né? Não vai virar doutrina para nós, né? Eu penso assim. Aí depois ele falou das guerras, né, disso. Deuteronômio 21, 22 fala dessa história das roupas, né, de homens e mulheres, tipo a mulher não usa roupa de homem, nem homem usa roupa de mulher, porque isso é abominável ao Senhor. E aí a gente vai nesses concursos, aí nesses desfiles, o que mais tem é a lacração, né, o cara com aquele saião e tal. Mas é daí que o pessoal da saia, do cabelo que tira isso, porque assim, de repente, lá atrás, calça era pode até ser, não digo que se use costume, né, hoje seja isso, mas está dizendo aqui para não usar, que é abominável ao Senhor, tipo uma mulher querer se vestir como homem, um homem se vestir como uma mulher, né, manter a feminilidade, o homem manter a sua masculinidade, né. Tá como difícil hoje em dia, né? Tá difícil, exato. Não, tudo que a Bíblia fez, o mundo quer enterrar. Acho que tem a diferença cultural, né? Por exemplo, na Arábia, eles usam roupas longas, os homens, então não andar como a mulher anda. Exato. Daí, em cada cultura, é fácil ver. Porque pode ser que para ele lá, o cara vira cristão, continue usando a roupa que ele está acostumado, que para nós é uma saia e não tem nada a ver, não é de mulher, né? Não estou nem falando de cultural, mas estou falando, por exemplo, hoje você vê menino de unha pintada comprida. Então é isso. Ele vai falar a partir, nesse verso 22, a partir do 13, não vamos entrar nisso, mas ele fala leis a respeito da castidade e do casamento. Depois dá uma lida lá, TT, é do 13 em diante, no 22. Aí no 23, ele vai falar sobre higiene, né? Coisas bem básicas, assim, cava um buraco, põe as fezes, cobre, sabe? Coisas de saneamento mesmo para aquela época, né? Cuidando da higiene. Dizendo assim, que o acampamento de vocês deve ser santo. Você não fica na pocilga de porco aí, né? Então, até isso, Deus se preocupava, né? Com o povo. Né? Em Deuteronômio 24, ele fala também de leis sobre o divórcio, né? Aí, a partir do verso 14, ele fala de como a gente lidar com funcionários, né? Quer ler do 14 ao 16? Não oprima o empregado pobre e necessitado, seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Pague-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre, e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você, e você seja culpado de pecado. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada um será morto pelo seu próprio pecado. Então aqui ele fala sobre isso, né, de como se comportar, né, com os empregados, todas essas coisas, né, sendo a benignidade, a bondade, a generosidade. Ele entra no 26, falando de bênção e maldição. No capítulo 27, ele faz a comparação dos montes também, trazendo, né, esse paralelo. E aí no 28, ele diz para a gente como a gente vai ser abençoado se obedecer a Deus e como vai ser amaldiçoado se não obedecer. Né? Mas aí não é Deus que está te amaldiçoando, Exato. Né? Você escolheu, é a consequência do seu ato, né? E ele vai dizer sobre isso. Então esse foi o caminho que Deus trouxe, a obediência, né, aos mandamentos deles na antiga aliança, né, mostrando bênção e maldição. Né? Então ele oferece a recompensa ao que cumpre, né? E ao que não cumpre vai receber a punição. Né? Assim que ele estava ensinando. Só que na nova aliança,
Jesus disse que não é mais por recompensa ou por punição. Ele fala assim, se você me ama, guarda. Né? Se você me ama, guarda a minha palavra. Guarda. Então, o amor ao Senhor é prático, é ação. Não é um amor romântico, paizinho, colinho de Deus e vive como quer, sabe? Essa coisa meio... É ação. Né? O que meus atos estão fazendo contra a minha vontade para fazer um mandamento do Senhor? Estou amando a Deus. Não fiz a minha, fiz a dele. Estou amando a Deus. Né? Guarda, aquele que me ama, guarda. É assim que a gente ama o Senhor. Né? Aí esse Deuteronômio 28 é um bom exemplo, né, para mostrar essa obediência aí que vem da lei. Depois, se vocês quiserem meditar, é bacana esse capítulo. No 32 é o canto de Moisés. É bem bonito esse cântico de Moisés, e ele, inclusive, ele é repetido no Salmo 90. Esse mesmo cântico de Moisés, né? E aí, para a gente fechar Deuteronômio, eu queria entrar em Josué, mas não vai dar. Para a gente fechar Deuteronômio 33, tem o verso 2 e 3. O Senhor veio de Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã, ele veio das miríades dos santos. À sua direita havia para ele o fogo da lei. Então, para lembrar a gente que ele nos ama, que os mandamentos dele são bons. Quando fala fogo da lei, é uma coisa ardente, não é algo frio. Ele nos ama, ele quer nos proteger, nos guardar. Por isso que ele nos dá a ordenança. Não é punição, é cuidado, não quer que a gente se perca, né? E aí no 3... Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Amém. E aí no 34 de Deuteronômio, né, vai narrar para a gente a morte de Moisés. Né? E aí, permitindo o Senhor, na semana que vem, a gente entra em Josué, e esse livro vai descrever como que Israel entrou na Terra Prometida, né? Eu costumo dizer que esse livro é a versão do Antigo Testamento do Atos dos Apóstolos. Esse livro aqui, se a gente lê ele com esse viés, a gente vai ver que, tudo era novo, era um novo começo. O que aconteceu em Atos, aqui aconteceu quando eles estavam entrando na Terra Prometida, né? E Josué liderou esse povo, né, na Terra Prometida, né? Um novo começo. Em Juízes também fala sobre isso. Então, semana que vem a gente continua a partir de Josué, tá?